Registro, senhor presidente, com muita satisfação mesmo, a aprovação ontem pelo plenário da Câmara dos Deputados do projeto de lei 1472 de 2007, cujo texto original é de nossa autoria, tratando, senhor presidente e senhores senadores, da transparência tributária para os consumidores. O objetivo desse projeto é justamente, todos sabem, detalhar para o consumidor a participação dos impostos na composição dos preços das mercadorias, conforme manda a nossa Constituição Federal. De fato, senhor presidente e senhores senadores, em maio de 2006, apresentamos aqui no Senado Federal uma proposição legislativa que foi apoiada e subscrita naquela época por vários líderes dos partidos representados nesta Casa do Congresso Nacional. Refiro-me ao projeto de lei do Senado 174 de 2006, que dispõe sobre as medidas de esclarecimento ao consumidor quanto ao peso dos tributos federais, estaduais e municipais nos preços dos produtos. É muito importante lembrar, senhor presidente e senhores senadores, que esse projeto de lei decorre do previsto no artigo 150, parágrafo 5º da Constituição Federal, que determina a transparência tributária ao consumidor dos produtos e serviços comercializados. Em resumo, o projeto estabelece que cada produto ou serviço vendido ao consumidor será informado qual a participação dos tributos no preço final. Isso já acontece no mundo todo e, claro, precisa acontecer também aqui no Brasil. Gostaria, inclusive, senhor presidente, de elogiar o artigo intitulado Transparência Tributária, publicado no jornal Estado de São Paulo no último dia 4 de novembro, justamente pela sua oportunidade temática e clareza. De fato, como bem relata o citado artigo jornalístico, no Brasil, o consumidor não sabe que tributos paga quando vai às compras ou adquire um serviço, pela simples razão de que eles não são discriminados nem na etiqueta de preço, nem mesmo na nota fiscal. Senhoras e senhores senadores, faço questão de registrar que esse projeto de lei da transparência tributária contou com o apoio de 150 mil assinaturas, graças à campanha de Olho no Imposto, liderada pela Associação Comercial de São Paulo, à época presidida pelo doutor Guilherme Afife Domingos, que é hoje vice-governador do Estado de São Paulo. O Senado Federal, portanto, senhor presidente e senhores senadores, fez a sua parte, apresentando e aprovando um projeto de transparência tributária que será mais um instrumento de cidadania para os consumidores do Brasil. Por isso mesmo, após a aprovação de ontem pela Câmara dos Deputados, tenho certeza absoluta de que a presidente Dilma sancionará rapidamente esse projeto de transparência tributária, presidente Cidinho. A presidenta Dilma, com a sanção desse projeto de transparência, estará verdadeiramente reafirmando os direitos constitucionais dos consumidores, além de prestigiar essa iniciativa que nasceu na sociedade e ganhou forças aqui no Senado Federal e no Congresso Nacional, com a culminância da apreciação ontem pela Câmara dos Deputados. Senhor presidente, tendo tratado da transparência tributária, é importante aproveitar a minha presença aqui, brevemente, para abordar um tema conexo, também de fundamental importância para o Senado Federal, que julgo, senhor presidente, dos mais relevantes para o fortalecimento dessa Casa e do próprio Pacto Federativo. Retomo, assim, a discussão em torno do projeto de resolução do Senado Federal número 27 de 2011, de nossa autoria, também de nossa autoria,
que regulamenta a chamada avaliação periódica do Sistema Tributário Nacional, prevista também na Constituição Federal. Essa matéria, senhor presidente, está na Comissão de Constituição e Justiça, sob a relatoria do nosso querido amigo Edson Lobão Filho, do senador Edson Lobão Filho, que saberá, eu tenho conversado muito com o senador Edson Lobão Filho, que saberá, sem dúvida nenhuma, dar o encaminhamento adequado para que essa competência constitucional do Senado Federal seja rapidamente regulamentada. Senhor presidente, qualquer tipo de reforma no sistema tributário nacional requer, claro, um diagnóstico, uma avaliação. E por isso que a aprovação desse projeto é fundamental para que o Senado possa avaliar periodicamente a evolução do sistema tributário do nosso país. Mesmo depois de implementada uma reforma dos tributos, precisaremos, sem dúvida, continuar avaliando o sistema para corrigirmos eventuais desequilíbrios que surjam ao longo do tempo. Por isso, a avaliação periódica, melhor dizendo, do sistema tributário, competência, repito, desta Casa, é um tema que precisa verdadeiramente avançar na sua regulamentação. De acordo com a nossa proposta, o projeto de resolução número 27 de 2011, que está na CCJ, a avaliação periódica do Sistema Tributário Nacional irá aferir aspectos importantes, como a clareza da legislação tributária, os custos sociais desse cipoal, desse verdadeiro cipoal tributário brasileiro, a justiça tributária na distribuição da receita entre a União, Estados e municípios, os impactos das políticas tributárias na redução das desigualdades regionais, dentre outros. Senhor presidente, aproveito também a oportunidade aqui para reiterar o apelo que tenho feito ao presidente dessa Casa, senador José Sarney, e aos líderes partidários do Senado Federal, o meu pedido, mais uma vez reiterar o meu pedido para que possamos aprovar rapidamente, se possível, ainda esse ano, esse projeto de resolução de 2011, que trata, como disse, da avaliação periódica do sistema tributário no Brasil pelo Senado Federal. Eu estou convencido, senhor presidente, que isso fortalecerá ainda mais o Senado e o Pacto Federativo, tema que está na ordem do dia de uma agenda positiva, suprapartidária. Há pouco o senador Walter Pinheiro, que é líder do PT nessa Casa do Congresso Nacional, falou de alguns dos itens dessa pauta, dessa agenda positiva, dessa agenda federativa, que soma nesse momento esforços em favor do crescimento econômico do país com justiça social. Hoje, senhor presidente, nós tivemos a 4ª audiência pública da Comissão Especial Mista do Congresso Nacional, que trata da medida provisória 579, que eu tenho a honra de relatar. Nós fizemos audiências públicas, democraticamente ouvimos todos os setores envolvidos aí no setor elétrico, nesse debate, nessa discussão que toma conta do país. A medida provisória da presidente Dilma, ela baixa a tarifa de energia em 16,2% para o consumidor final e em 28% para a indústria. É uma medida inteligente, claro que é complexa, claro que o papel constitucional do Senado e da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional como um todo, é aprimorar essa medida provisória. Nós vamos, no limite, trabalhar para aprimorá-la, mas é fundamental que nós não percamos a oportunidade de baixar o custo da energia no Brasil, que apesar de ter a mais barata geração, é o mais caro preço de energia no mundo. E isso definitivamente precisa ser corrigido. Na linha das medidas que a presidente Dilma está tomando, com relação à resolução do câmbio, com relação à redução dos juros, é muito importante para a competitividade da economia nacional que nós possamos, já a partir de 2013, garantir, com a aprovação dessa medida provisória, a redução da tarifa de energia, porque não tem sentido, absolutamente nenhum sentido, que concessionárias continuem se apropriando
de investimentos, senhor presidente, já amortizados, já pagos pelo consumidor brasileiro e pela indústria nacional. Eu fiz questão de citar um número que nos foi levado pela CNI, através de um estudo da FIPE, que para cada real que se diminuir no preço da energia no Brasil, nós vamos ter uma contrapartida, um aumento de R$ 8,00 no produto interno bruto do nosso país, e isso é fundamental do ponto de vista da competitividade, do ponto de vista da redução de custos de produção e do ponto de vista da elevação do poder de compra do salário mínimo, porque na despesa domiciliar o maior percentual é exatamente esse percentual que o consumidor despende com o pagamento da energia domiciliar. Esse, senhor presidente, é o terceiro assunto que gostaria de rapidamente abordar. Dois outros assuntos dizem respeito a Alagoas, e eu gostaria de rapidamente colocá-los aqui da tribuna do Senado Federal com a aquiescência de Vossa Excelência. Na sexta-feira, dia 16, portanto, no dia seguinte ao feriado, de 15 de novembro, nós vamos ter uma reunião na Asplana, na Associação dos Plantadores de Cana de Alagoas, com plantadores de cana e associações do Nordeste todo, para falarmos sobre a subvenção da cana-de-açúcar. Mais uma vez, através de um esforço do Senado Federal, com a participação da presidente Dilma, o governo federal está pagando R$ 5,00 para os plantadores de cana, os fornecedores individuais de cana, como subversão econômica, como a diferença que existe entre o preço da produção e o preço no mercado da cana-de-açúcar. Eu tenho tido, assim, muita satisfação de, ao longo desses anos todos, ter colaborado para que isso efetivamente aconteça. Eu queria, de público, mais uma vez, agradecer à presidente Dilma, agradecer aos esforços do Congresso Nacional, porque, dentre outras coisas, essa subvenção tem aumentado a produtividade e tem, com isso, garantido o equilíbrio, a equalização aí nos custos da produção pelo pequeno fornecedor da cana-de-açúcar. Essa remuneração é até 10.000 toneladas, e para que Vossa Excelência tenha uma ideia, só para os 8.700 fornecedores de cana do estado de Alagoas já foram mandados 37 milhões de reais, que são injetados diretamente na conta desses produtores de cana, e isso é muito bom para o estado de Alagoas, que é um estado pobre, não é, que através de uma injeção dessa de subvenção econômica, exatamente vai criar mais condições para que a atividade possa continuar. Na terça-feira, senhor presidente, ainda em Alagoas, nós vamos receber o ministro Garibaldi Alves Filho, da Previdência Social, que vai conosco inaugurar uma agência do INSS na cidade de Atalaia. É uma cidade ali próxima de Maceió, na zona da Mata, que é comandada pelo prefeito Francisco Vigário, meu amigo, meu querido amigo, na minha região, na zona da Mata do estado de Alagoas. Quando o presidente Lula assumiu a presidência da República, nós tínhamos 7 agências do INSS em Alagoas. E neste ano, e o ministro Garibaldi tem contribuído muito para que isso aconteça, nós vamos inaugurar a 40ª agência do INSS no nosso estado. Eu quero, no momento em que falo de Alagoas, dos municípios, parabenizar o PMDB de Alagoas, no momento em que nós agradecemos à presidente Dilma pela renegociação da dívida dos municípios e dos estados. Quando eu era presidente do Senado Federal, nós conseguimos renegociar as dívidas dos municípios e dos estados com a Previdência em 2 oportunidades, em 240 meses. Mas naquelas oportunidades nós não conseguimos vincular essa renegociação a um percentual da receita líquida, o que agora faz a presidente da República. Então, essa é a terceira renegociação nos últimos anos. Eu queria agradecer à presidente Dilma, isso é muito importante. Os municípios estão vivendo uma dificuldade enorme, muitos deles, senhor presidente, não vão poder sequer fechar suas contas em função da lei de responsabilidade fiscal, e a exemplo do que aconteceu no final do governo do presidente Lula, quando ele fez as desonerações, nós precisamos, da mesma forma,
exatamente garantir uma recuperação de perdas com a Receita para os municípios brasileiros. Já conseguimos a renegociação das dívidas com o INSS, através dessa medida provisória que foi editada pela Presidente da República. Hoje, vamos apreciá-la rapidamente aqui no Senado Federal, mas nós precisamos conseguir mais, nós precisamos essa recuperação de perdas. Mas, como eu dizia, o PMDB de Alagoas, de todos os PMDBs do Brasil, ele conseguiu o maior índice de reeleição, o que significa dizer, do país, o que significa dizer que os prefeitos do PMDB de Alagoas, eles estão dando conta do recado, fazendo a sua parte, cuidando dos municípios, tanto que obteve no Brasil todo o maior percentual de reeleição do país, de modo que eu aqui também gostaria, sinceramente, de cumprimentá-los. Na próxima semana, senhor presidente, nós vamos fazer, certamente na terça ou na quarta-feira, essa reunião será convocada pelo presidente da Comissão Mista Especial, que analisa a medida provisória 579, uma reunião para, a partir daí, começarmos a discutir o mérito da medida provisória, as emendas que foram feitas à medida provisória, e eu acho que, a partir daí, nós teremos construído condições para exatamente aprimorar a medida provisória, como quer o povo brasileiro e como deseja o país. Eu quero agradecer a deferência que Vossa Excelência, mais uma vez, teve comigo, e são essas as considerações e as informações que gostaria de dar ao Brasil e ao meu estado das Alagoas, que represento com muito orgulho aqui no Senado Federal.